Página 85. Sim, Marcela, vaiados todos foram, imbróglios nos 3 dias. Os aristocratas do pensamento deram as vaias que fizeram com que esses artistas fossem levados ao status quo hoje conhecido. Enfim, eis o resumo de tudo. Já ia esquecendo-me. Depois dessa semana, surgiram as vanguardas e com elas obras com as mais icônicas e meu xodó, Abapuru. Para finalizar, o terceiro poema que será nosso objeto de estudo da semana, pois já começaremos o curso quente, Trabalhos. Ode ao Burguês, de Oswald de Andrade. Eu insulto o burguês níquel, o burguês burguês, a digestão bem feita de São Paulo, o homem curva, o homem nádegas, o homem que, sendo francês, brasileiro, italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco. Eu insulto as aristocracias cautelosas, os barões lampiões, os condes joões, os duques urros, que vivem dentro de muros sem pulos e gemem sangue de alguns 1000 réis fracos, para dizerem que as filhas da senhora falam francês e tocam os printemps com as unhas. Eu insulto o burguês funesto, o indigesto feijão com toucinho, dono das tradições, fora os que algarismam os amanhãs. Olha a vida dos nossos setembros, fará sol, choverá, arlequina, mas as chuvas dos rosais, o êxtase fará sempre sol. Página 86. Morte à gordura, morte às adiposidades cerebrais, morte ao burguês mensal, ao burguês cinema, ao burguês tilbury, padaria suíça, morte viva ao Adriano. Ai, filha, que te darei pelos teus anos um colar, conto e 500, mas nós morreremos de fome. Come-te a ti mesmo, ó gelatina pasma, ó purê de batatas morais, ó cabelo nas ventas, ó carecas, ódio aos temperamentos regulares, ódio aos relógios musculares, morte à infâmia, ódio à soma, ódio aos secos e molhados, ódios aos sem desfalecimentos nem arrependimentos, sempre ternamente às mesmices convencionais, de mão nas costas, marco eu compasso, eia, 2 a 2, primeira posição, marcha, todos para a central do meu rancor inebriante. Ódio e insulto, ódio e raiva, ódio e mais ódio, morte ao burguês de giolhos, cheirando religião que não crê em Deus, ódio vermelho, ódio fecundo, ódio cíclico, ódio fundamento sem perdão, fora o bom burguês. Inevitavelmente os acadêmicos se sentiram mais uma vez na obrigação de aplaudir a memória da professora. Página 87. Vamos às discussões. Depois direi quais os trabalhos que vocês farão. Inicialmente sobre os 3 poemas que eu declamei. Recitei hoje. Página 88. 14. Arte do luto. Desculpe-me por não estar contigo nessa semana. Queria estar aí contigo nesse momento difícil. Não se preocupe, pai. Eu estou melhor. Sei o quanto gostava dela. Eu adorava aquela mulher, mas agora que ela se foi, não sei mais o que sinto. Não sei se é alívio, não sei se é um vazio, não sei. Simplesmente não consigo entender tudo o que está acontecendo. Isso se chama luto. Não, é diferente. Tudo bem, espero que consiga entender. Pai. Sim, fala, filho. Nada não. Certeza? Você pode falar com quem você quiser, sabe disso. Sim, mas deixa, não é nada, não se preocupe. Só volte para mim. Preciso do seu abraço. Sua mãe está bem? Está sim, ela está me ajudando. Não era apenas luz no nome. Não, ela era luz, pois iluminava todos ao redor. Filho, preciso desligar. Tudo bem, pai. Eu também preciso fazer um trabalho para a faculdade. Filho, não precisa ir para a faculdade em um momento como esse.
Preciso sim. Estou fazendo aquele trabalho sobre arte moderna. A professora Lua disse que eu estou no caminho de fazer algo que pode me colocar na lista dos artistas do século antes mesmo de terminar um ano na universidade. Mas como é essa obra tão fantástica? Página 89. Ela será híbrida. Por meio da tecnologia, eu vou misturar poesia visual e sonora. Quero que o espectador faça uma imersão dentro da obra. Que ousado você! Mas se não colocares seu nome da história nesse primeiro trabalho, terás a vida toda para isso. Você não acredita que eu consiga agora? Não é isso, não me entenda mal. Eu só não quero que você se frustre. E saiba que pode sempre contar comigo. Tá bom, bom trabalho. Beijo, filho, bons estudos. Página 90. 15º. Filho do cão. Com o eterno espanto que sentia ao ouvir a intolerância e desrespeito jorrando da boca da mãe, como se pela primeira vez a ouvisse falando tal atrocidade, deixou escapar uma gota de fraqueza pelos olhos. Eu nunca vou aceitar um genro que é adorador de Satanás na minha casa. Ele não é adorador do coisa ruim. Ele é espírita, acredita em Cristo igual a nós, mas acredita também em reencarnação e outras coisas em que não acreditamos. Se você se enrabixar com ele, me esqueça. Faça de conta que não sou sua mãe. Mãe, eu o amo. Não me importa, comece a desamar. Mãe, não vou aceitar o filho do cão na minha casa e não vou mais discutir sobre isso. O homem de coração mais limpo que instrumentos médicos antes de uma cirurgia, o homem que acreditava no karma, o homem que amou incondicionalmente a esposa, o homem que teve um filho livre e morreu precocemente. Laico tinha apenas 9 anos quando o pai morreu. Nem quando morto, a avó deixou de esconjurar o doce homem e ao neto sempre dizia: ainda bem que seu pai morreu. Se tivesse vivo, iria te levar para o inferno junto dele. Mas o garoto era esperto e astuto desde muito cedo e sempre respondia à avó à altura. Houve um dia, porém, que ele colocou a avó no chiqueiro, onde deve habitar os porcos. Vovó, eu ouvi o pastor falando na igreja que julgar é pecado e que não existe pecadinho nem pecadão. Então a senhora está pecando em julgar meu pai. A senhora vai para o inferno. Calha sua boca, moleque atrevido. Você não sabe de nada. Sua mãe deve estar colocando essas caraminholas na sua cabeça, não é? Não, foi o pastor da senhora mesmo. Se a senhora prestasse atenção nos cultos ou lesse a Bíblia, saberia. Página 91. Se não fosse eu, sua mãe estaria perdida também. Aquela imunda mundana abandonou a igreja. Vó, nem me questione, laico. Não vou questionar, só vou informar uma coisa. Que coisa? Eu tenho 12 anos. E daí? A gente agrada a Deus fazendo o que o diabo gosta. O sangue de Jesus tem poder do que você está falando. Eu já parei de fumar, cansei de acordar pelo chão. O que está acontecendo com você, garoto? Está possuído? Não, eu sou a mosca que pousou na sua sopa. Meu Deus, eu vou ligar para o pastor e pedir oração. Você está me deixando com medo. Eu não quero mais andar na contramão. Não quero mais ir com a senhora para a igreja. Quero ouvir Seixas e ir para o inferno, se esse for o preço. Sangue de Jesus tem poder. Cansei da senhora julgando todo mundo. Repreendido. Cansei de ser seu bichinho de estimação. Eu só quero te salvar. Quem salvaria seria Cristo, não? Claro, mas eu tenho 12 anos, sou seu Cristo pregando a salvação. Pare de blasfemar, garoto. Ainda não terminei. Pare com isso. Meu pai era filho do cão, eu sou filho dele. E daí? Você não é ele. Não ainda. Não, graças a Deus e a mim. Ah, eu sou sim. Sou filho do cão. Sou neto do cão. Página 92. Pelo amor de Deus, pare com isso, diz a velha senhora, chorando as lágrimas que fizera a filha derramar.
Cuidado com o pastor João e a igreja invisível, vovó. Do que está falando, meu filho? Continua chorando. Isso, chore, chore muito, pois o chiqueiro está seco e é preciso umedecer a lama. Adeus, querida vovó, pense 2 vezes antes de magoar as pessoas. Vingou-se pela mãe, vingou-se pelo pai. Escreveu um poema ao chegar em casa para homenagear os acontecimentos daquele dia. Ó mau gosto do céu, o inferno se abrirá, e dele a música surgirá, como ondas celestes. Músico bom está fadado ao inferno. Não sou radical nem detentor do bom gosto, mas o que a massa consome revira minhas tripas, e se a voz do povo é a voz de Deus, só no inferno poderemos ouvir Seixas e Jackson. Página 93. Viveram mãe e filho como se tivessem vindo do nada, sem árvore genealógica. Laico teve a sorte de ser agraciado com uma mãe que vivia em função de lhe oportunizar tempo para estudar. Por um tempo foi assim. Ainda que em escola pública, dedicou-se aos estudos. Esqueceu-se da avó, abandonou-a, sequer foi ao seu velório. A avó foi a única pessoa por quem desligou em si a empatia, mas guardou em si a paixão pelo ser humano, o desejo de ser alguém bom. Queria ser diferente daquela que se dizia filha de Deus, mas que parecia o próprio diabo. Queria fazer boas ações em vez de discursos vazios. Adolescente, humano, dedicado, sensato, apaixonado, apaixonante, lindo. Quando cresceu, o acaso parecia contra ele. Após ganhar uma bolsa do governo para cursar contabilidade em uma faculdade privada, precisou abandoná-la, pois descobriu que a mãe tinha câncer de pele e ele teria que trabalhar para sustentar a casa enquanto ela se tratava. Seu presente de 21 anos, alguns meses antes de ser adotado por Leite, foi a notícia de que a mãe tinha sido curada da maldita doença. Página 94. 16º. Azar da sorte. A tarde estava escura e sombria. Era um acaso mais triste do que o habitual em Curitiba. Poucas vezes se vira antes assim o céu. O sol havia se escondido atrás da inexistência, nuvens cinzas como rastros de fogo e rabiscos encarvoados no horizonte tornavam em demasia obscuro aquele cenário. Uma garoa fina caía tão gélida que causava calafrios às vértebras. Abrigada sob o viaduto ao lado da rodoviária, uma jovem de 19 anos estava prestes a dar à luz. Fortes eram as contrações e seu rosto suado, expressando a dor que sentia, mostrava que a qualquer momento a criança poderia nascer. Um andarilho que passava pelo local se aproxima meio cambaleante e oferece e ajuda. Precisa de ajuda, moça? Saia daqui, miserável. As dores do parto continuam e não demorou muito até que a bolsa rompesse. A jovem não sabia ao certo o que fazer, mas começa a forçar para colocar aquilo para fora. Seus berros e alaridos mostravam quanto ela odiava passar por aquele instante. Não havia um pingo de amor materno em seu discurso. Saia logo, seu desgraçado. Não aguento mais suportar você dentro de mim, sugando minhas energias, me acabando, me envelhecendo. Ah, que ódio! Eu te amaldiçoo, seu infeliz escroto, que você tenha uma vida cheia de tormento, assim como me sinto agora. Que sejas abandonado, rejeitado pelo resto da vida, assim como sou agora por sua culpa. Não demorou muito para a criança nascer, e a jovem de alma vazia olha para um lado, olha para o outro, avista uma caixa mais adiante, perto dos trilhos do trem, deposita nela o bebê e o abandona em uma calçada próximo à avenida, sob a garoa. No meio daquele cenário fúnebre, a criança desprotegida saboreou pela primeira vez o sabor do desprezo. A vida começava a dar um sinal de como ela seria tratada neste plano, o plano dos condenados.
Se existe o outro plano, ao qual chamam de espiritual, aquele pobre indefeso bebê estava prestes a encontrá-lo, pois a garoa já havia virado uma torrencial chuva, controlada pelo acaso que teimava em ceifar a vida daquele ser, sem dó nem piedade. Não bastasse a chuva, um vento forte ajudava a baixar ainda mais a temperatura. Página 95. Em pouco tempo, o esperado começou a acontecer. Hipotermia no garotinho, que já estava todo roxo. Sem nada entender daquela situação, ele soltava suas primeiras lágrimas de dor e desespero. Sentiu pela primeira vez um nó na garganta. Se não chegasse alguém rapidamente, sua vida iria sucumbir. Mas as pessoas que passavam pelo local estavam provavelmente com suas vidas cheias de turbulências. Afinal, era o horário em que os trabalhadores voltavam para o seu repouso. Fato é que demorou muito até o momento em que uma dona que passou pelo local observou aquela criaturinha indefesa, desesperada, agonizando, morrendo de frio. Ao avistar algo se mexendo na caixa, ela grita ao marido: "Pare o carro!" "O que foi, mulher?" "Acho que vi um bebê jogado na calçada." "Claro que não. Quem faria isso? Pode ser algum cachorrinho ou..." "Pare o carro, por favor. Preciso ter certeza de que não é um bebê. Mesmo que seja um cachorro, vou tirar de lá." O marido estaciona o carro, ela sai a passos largos e certifica que realmente era uma criança. Não é possível imaginar o que ela pensou quando percebeu que era realmente um bebê. Correndo, ela volta para o carro, pega uma toalha que estava no assento de passageiro e enrola a criança, que se encontrava despida, trêmula, roxa e quase sem vida. Vamos para um hospital correndo. Que isso, Deus, é uma criança mesmo. Ele está muito gelado e quase não respira. Vamos ver se... Ai, meu Deus, vai, corre. Ainda tem como salvá-lo. Calma, puta que pariu. Quem faria uma coisa dessas? Estou sem palavras, não sei o que pensar. Apenas espero salvar essa criança. A caminho do hospital, naquela agitação toda, o Sr. Claude Marquez quase perde o controle do carro em vários momentos. Em alguns, quase se chocando com outros veículos. Sua esposa, a Sra. Noélia Marquez, esbravejava: "Presta atenção, é para salvar uma vida, não para perder 3. Parece que endoideceu." Página 96. Que inferno! Morar em metrópole é isso. Tudo é longe, meu Deus. Como eu queria voltar a viver em uma cidade pequena novamente. Alguns minutos depois chegaram ao hospital e levaram a criança diretamente para o pronto-socorro. Os anjos da guarda daquela renegada criaturinha estavam extremamente desassossegados e preocupados do lado de fora do pronto-socorro. O Sr. Marquez andava de um lado para o outro e sua esposa, que esteve pálida durante todo o tempo, continuava em estado de choque, sentada em uma poltrona tão alva que chegava a ser um desaforo diante daquele instante tão soturno em que se encontrava seu confuso e revoltado psicológico. A agonia da morte e a luta daquele pequeno ser para sobreviver era o que dava esperanças para a equipe médica. Após longas 2 horas de procedimentos para reaquecimento interno por meio do uso de ar umidificado, quente, inalado e aquecimento proveniente de uma máquina de circulação extracorpórea, a criança finalmente estava fora de riscos e a equipe de médicos e enfermeiros finalmente vibrou aliviada. E assim, o garoto pela primeira vez vence a morte e dribla o destino. Quando tinha 14 anos, às vésperas do aniversário de 15, não se contia de tanta felicidade. Uma grande festa estava programada para o dia seguinte. O senhor e a senhora Marquez planejaram um evento para marcar a vida de Loiriol. Mas como se a vida fosse uma piada dramática, escrita por um clown sádico, Loiriol, que não sabia o que era tristeza desde o dia fatídico do seu nascimento,
sentiu novamente o gosto do repúdio pela sua existência ao receber um telefonema dando-lhe a notícia de que seus pais haviam sofrido um acidente. Tinha ido à cidade vizinha buscar os pais da senhora Marquês para a festa e no caminho de ida morreram carbonizados com a explosão do carro após a batida. Órfão, mudou-se para a casa da avó materna. Teve a sorte de ser adotado por uma família rica. Recebeu todos os mimos que uma avó dá. Página 97. Ganhou tudo que o dinheiro poderia comprar. Queria se tornar presidente da República. Era gay. Gays não governam uma república majoritariamente cristã. Criou um plano, cursaria letras, enquanto faria algum curso de teatro e se tornaria vereador. Depois cursaria ciências políticas enquanto se tornaria prefeito. Cursaria direito, deputado federal, governador, senador, presidente. O plano estava sendo cumprido à risca, até o dia que recebeu aquela ligação. Amanheceu morto. Página 98. 17º. Superfície da inexistência. A cada manhã sentiam-se como se a vida tivesse ganhado mais brilho, ainda que a cidade não cinza como São Paulo, ressurgindo de si, cinzas diariamente, carbono, mas cinza como o habitual no dia de finados, quisesse impor sobre eles certa melancolia. Como vai o curso? Perguntou o pai. Maravilhoso! Com pausas dramáticas entre sílabas, respondeu o filho, enquanto faziam o desjejum e alimentavam a carne. Conversaram. Na verdade, o rapaz falou bastante, alimentando a relação. Estava empolgado. Leite. Estavam empolgados. Leite e Laico. Mais tarde, entre argutos e idiotas, sentou, como sempre, no centro da sala. Tomou no firosque alguém, como se ainda estivesse no ensino fundamental. Página 99. Desenhou 2 bolas e um taco com corretivo no assento. Não se deixou enfurecer. Jamais alimentaria o ego dos retardados punheteiros que fizeram tal brincadeira. No intervalo, com um carimbo de pinto nas nádegas, ligou para a Luz. Disse que estava com saudades. Sorriu quando a fez sorrir. Teve esperança quando ela disse que havia resgatado uma mulher das garras do demônio que tinha por marido. Ficou excitado quando ela disse o que faria quando se encontrassem à noite. Foi ao banheiro do último andar. Detestava usar banheiros cheios e estava com a intenção de esvaziar o tesão deixado por Luz. Se encontrou com Loiriol. Sorriram um para o outro. Mantiveram contato visual. Entrou de costas no privado, mantendo-lhe o olhar. Deixou a porta aberta. Disfarçadamente, pé ante pé, o anjo do céu, que caminhava em direção à porta, volta para os urinóis. Olha para o privado. Laico sorri e morde os lábios. Loiriol entra, meio desconfiado. Página 100. Laico fecha a porta, abraça Loiriol, aproxima sua boca lentamente à boca do colega. Um calafrio percorre a cervical dos dois. Como imã, as bocas se grudam e o resto fica a cargo da sua imaginação. Ninguém, nada tinha a ver com o que o Laico fazia. Namorava a Luz, mas não era dono dela. Nem dela era propriedade. Ninguém. Nada tinha a ver com o que Loiriol fazia. Não tinha namorado, gay assumido, a encarnação de Lúcifer. Qualquer pessoa se sentia atraída por ele, homem ou mulher, atração sexual ou não, ainda assim atrasados. Optaram por chegarem separadamente, com um livro emprestado da biblioteca. Disfarce, esperança, beleza, renovação, criatividade, algum sentimento. Página 101. Inteligência emocional, poesia, comunicação, sacrifício, esses são os elementos, disse a professora, que, ao meu entendimento, após muito estudo, são necessários para criar algo novo dentro da arte, para revolucionar, de certa forma. Vejam,
Continuou dizendo que os elementos eram necessários à obra ou ao autor. Explanou sobre cada um deles. Quem espera sempre alcança, diz a letra da canção. Esperança, paciência para esperar, esperança de ser revolucionário, de fazer a diferença. A beleza não existe, na insanidade de quem nisso insiste. O belo não se explica, ele te chama atenção. É preciso beleza na forma de retratar até as coisas mais feias. Já leram algum poema sobre fezes? Tem um lindo. Página 102. Pesquisem. A beleza é um elefante na sala, impossível não olhar, mas incomoda. Depois acostuma-se e a beleza vira outra coisa, apenas um elefante. Então é preciso colocar outra coisa no lugar do elefante. Algo que chame atenção também, um leão talvez, ou quem sabe, apenas o vazio. Renovação, renovar, ação, dizer não, não ao conhecido, caminhar rumo a lugar nenhum, acreditando chegar onde ninguém jamais chegou. Renovação, pensar fora da caixa, buscar novas ferramentas, tirar as viseiras de jumentas, mudar o tom do canto, deixar de ser sapo, virar boi, esquecer o que se foi. Página 103. Virar borboleta, ser mais desejado que renovação, renovar, ação, renovação, beber, não para ficar bêbado, mas para ficar inspirado, ousadia, beber de outras culturas, antropofagia, se alimentar de tudo que o outro pode te oferecer. Tudo já foi inventado, ou quase tudo. Ação, renovar, renovação. Criatividade, ousadia, um bule sobre o sanitário. Um ponto sobre uma enorme tela, um pé saindo da tela. Traços imprecisos, tudo que for preciso para chocar. Do ovo algo novo pode sair. Cria, filho. Página 104. Arte, sua. Não vai querer perder seu filho por não o reconhecer. Quando com ele sair, criar, sob o mar, uma plataforma invisível. Caminhe sobre o mar. Não vai querer ser um Deus sem poderes. Algum sentimento, o que comporá sua arte possuir ao seu critério ficará. Um sentimento deverá, provoque o que quiseres, só não dê ao povo apatia. Isso ele já possui em demasia. Inteligência emocional, a arte da guerra. Conheça o seu inimigo, os críticos. Sua obra só conquistará o público se eles deixarem. Urubus carniceiros, mal amados, artistas frustrados, superestimados à própria importância. Página 105. De suas existências, inteligência, misture os elementos, alimente os jumentos, dê mais do que eles querem, dê o que eles precisam, morte, morte aos heróis, viva os anti-heróis, viva a liberdade, viva a autoconfiança, sobretudo, viva a sensatez. Conheça seu amigo, seu público, dê a ele o que ele precisa e o que ele quer. Na verdade, faça como quiser, apenas o surpreenda. Poesia, um elo entre azul e amarelo. O amor é fogo que arde. Domingo mais desgraçado, dentre todos os dias da semana. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, pois o poeta é fingidor e a massa consome estrumes pelos olhos e ouvidos. Página 106. E a massa peita e a massa rota, e a massa peida e a massa arrota. Peida e arrota, mas não defeca. Por te servir Deus na serena, serena forma. Todo homem mata o amor, porém nem sempre as sortes são iguais. Comunicação. Eu disse tanta coisa que se nada ou pouco fora compreendido, se vire para pesquisar e entender. Mas quando fores fazer o mesmo que eu, evite meus erros. Comunique. Me fiz comunicação o tempo todo. Se eu deveras obtive êxito, por favor me aplauda. Applaudia foi. Até o caracol se rendeu à irreverência.
e para minuciosa explanação, aplausos longos, aplausos. Por fim, não menos importante, continuou a comunicar. Lua, página 107. Sacrifício, não houve ninguém com um nome na história, qualquer história, inclusive história da arte, que não tenha sacrificado algo, por mais simples que seja, o prestígio, Oscar Wilde, o amor, nem que seja si, Van Gogh, Jesus, o que vocês sacrificarão? Quais os principais elementos de suas artes? Isolem-se ou unam-se. Apenas criem algo que eu nunca tenhamos visto. Vanguarda, antropofágica. Comam uns aos outros. Laico país, laico colega, história, geografia, sociologia, coisolografia, coisifiquem-se, absorvam-se. Página 108. Humanizem-se, produzam algo novo, uma obra, um refúgio para as almas vazias, uma defesa aos cérebros ávidos pelo que encontra no caminho. Quem vai marcar o nome na história da arte? Ensinar é uma arte. Letras, a arte da escrita, a arte de ensinar. Misture a letra com a nota do som, com a tela fixa de tecido, movimentada pela luz, tudo pede letra. Ousem, criem algo que nunca vi, usem-me, prendam meus olhos, fritem meu cérebro,